Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, assistência. A todos que nos acompanham nessa tarde de segunda-feira. Pois é, o que Cachoeira perde? Eu acho que é uma excelente oportunidade, né, de olhar para as necessidades do meio rural. Eu acho que a Cachoeira perde a oportunidade de ter esse olhar diferenciado para quem está há mais de 5 anos penando em quedas de produtividade por conta das intempéries, né? Seja de falta de chuva, por excesso de chuva, né? Tudo isso que a gente vem acompanhando. E a queda da renda dos produtores, né, é uma questão inquestionável. Muitos agricultores abandonando a atividade agrícola, principalmente de produção de alimentos, por conta de falta de apoio e de endividamentos, né? Objetivamente dizer que, pelo menos, vou te dar uma informação aqui que eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Que trata-se de um recurso do governo do estado para ação de resposta e restabelecimento. Seria um recurso na ordem de R$ 350 mil. Um recurso que foi anunciado, digamos assim, no dia 10 de março e depois regulamentado pela resolução 05 de 19 de março. Então, um recurso recente. Hoje, inclusive, eu sugeri essas portarias à prefeitura que ela reconsiderasse esses valores, porque é um valor, é um recurso que pode ser aplicado para várias coisas, como, por exemplo, cestas básicas, kits de higiene pessoal e higiene coletiva, ração animal para pequenos produtores. A cadeia leiteira, por exemplo, por conta do pasto seco, teve uma queda assim, na produção de leite. O gado, a pecuária familiar também, o gado emagreceu, e isso reflete sim na produtividade. Que mais? Esse recurso também pode ser utilizado para combustível, para o caminhão-pipa que leva água para 120 famílias no município hoje. Contratação para soluções temporárias de acumulação de água para pequenas comunidades, ou seja, reservatórios móveis e flexíveis. Bem como esse recurso também pode ser utilizado para locação de máquinas para fazer serviço de escavação em açudes ou bebedouros para animais. Eu tenho certeza que Cachoeira tem essa demanda, né? Não, a prefeitura vai, não tenho dado, não tenho laudo, não sei o quê, mas também tem uma hora que tem que ir atrás, né? Procurar as entidades, fazer uma visitação nas comunidades, porque eu tenho certeza que a Cachoeira tem essa demanda. Então, deixa eu ver qual é a outra questão aqui também. Isso é bem interessante. Um recurso que também serve para montagem ou reinstalação de redes de água para abastecimento das comunidades. Rede de água é um custo elevado, né? Depois que quando tem o poço, mesmo que seja por caixa d'água, essas redes, elas são tem uma despesa alta e muitas vezes fica para o produtor. Então, por que não ir atrás desse recurso, sendo que ele vem? É só conseguir o reconhecimento da situação de desastres, né, para acessar esse recurso. E aí tem essa questão, né, que agora essa polêmica, se nós estamos no nível 1 de desastres ou no nível 2 de desastres. Essa polêmica, quem é que decide ou quem é que resolve? Porque nós sabemos que em outras, até pesquisando e conversando com pessoas da antiga Defesa Civil de Cachoeira e pessoas de entidades, nós já tivemos prejuízos menores do que os atuais e conseguimos essa situação nível 2. Inclusive com recursos vindo para a Cachoeira, né, em relação a isso. Isso aí. O nível 1, esses níveis, tá, Docir, eles são definidos por uma legislação que é a portaria 260 do MDR, do Ministério, e ela define que o nível 1 é aquele de pequena intensidade, quando o município consegue restabelecer a situação de normalidade com seus recursos próprios. Tá? Então, tem um custo a mais levar água para o interior? Tem. A prefeitura tem dinheiro? Sim. Ok, tudo bem. Nível 2, tá? Ou de média intensidade. O que diz aqui na lei? Que é aquela situação onde a normalidade é restabelecida com recursos do município, mas que podem ser complementadas com o aporte de recursos da Estado da União. Ou seja, não quer dizer que ao declarar o nível 2, quer dizer que tu não está conseguindo pagar. Quer dizer isso, que tu consegue,
mas que tu quer o aporte complementar, né? Até porque hoje tem recurso para gasolina, ok. Mas e a hora que os produtores precisarem de ajuda para fazer a recuperação do solo ou manejo sustentável dos recursos? Vai ter recurso para auxiliar a fazer fomento à agricultura familiar? Os agricultores vão precisar. A fruta, vamos falar a fruta. O verão foi muito prejudicial também, porque todos os cítricos eles se desenvolvem no período do verão. Vamos ver como é que vai ser a colheita dos cítricos agora, quando chegar no outono, que está quase na época. Alimento. As culturas de verão são basicamente, a gente chama da boia, né? Batata doce, aipim, moranga, né? Algumas frutas aí, melão, enfim, melancia. E aí, quando começar a faltar o alimento que tem essas pessoas que muitas vezes, quando ela recebe uma cesta básica com uma ajuda de alimentação, ela consegue poupar esse recurso e pagar outras despesas. Então, pode ser que sim, pode ser que as pessoas não tenham ainda pedido alimentação, mas em algum momento essa demanda vai aparecer. Os 151 milhões de prejuízo que está estimado na soja, isso é recurso que deixa de circular na economia do município, no comércio, inclusive na arrecadação de recursos da prefeitura. A gente hoje fez um pedido de informações sobre isso. A prefeitura, isso foi a secretária Rita que falou uma vez, né, que já estima-se um déficit de 5 milhões, ou seja, a prefeitura não vai realizar 5 milhões do que estava previsto de seu orçamento por conta dos prejuízos da seca, né? Isso deixa de girar impostos também. Então, logo ali adiante, a gente acredita que esse recurso que hoje a prefeitura está conseguindo executar pode fazer falta, sim. E quem define o nível 1 ou 2 é o prefeito com a Defesa Civil. E aí eu queria falar sobre isso, porque eu, inclusive, fui convidada para essa reunião hoje da UCIR, que está acontecendo lá na prefeitura. Só que, qual que é a minha questão com relação a isso, que eu gostaria de problematizar, que parece um mero detalhe, mas não é. Existe um órgão legalmente instituído para fiscalizar e debater a política municipal de proteção e defesa civil. Tá? É o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, o COMPDEC. Ele é instituído pela Lei Municipal número 4.907 de 2022, que cria o sistema. E por que esse conselho é importante? Porque ele vem se reunindo há anos. Esse conselho é quem avalia os dados, quem reúne os dados e que debate com a Defesa Civil e com a Prefeitura qual é o nível. Hoje nós não sabemos quem é que está reunindo na prefeitura, porque o governo municipal, a atual gestão, ignorou um mecanismo que estava funcionando e resolveu criar uma comissão própria, inventou uma comissão que ninguém sabe dizer quem é que participa, e eu não participo de mesa de conversa, mesa de debate, onde eu não sei quem vai ser os meus interlocutores. Eu não sou tão ingênua assim também, né, de ir num lugar, não sei nem com quem eu vou conversar. Né? Não consigo ver a seriedade dessa comissão, né? Então, essa é a minha problematização com relação a isso. Eu acho um erro não chamarem o COMPDEC para fazer essa avaliação. O COMPDEC, ele é um órgão estadual? Não, é municipal. É municipal. É municipal. E ele existe? Ele deveria ser, o atual governo deveria ter composto esse conselho, né? Mediante portaria, ele vai lá e diz, vou ler aqui, por exemplo, ó, ele é um conselho que tem várias entidades, enfim, todas as secretarias municipais, bombeiros, brigada, batalhão, polícia rodoviária estadual, polícia civil, polícia de engenharia, artilharia, poder executivo, CAB, Rotaries, Ibiraiaras, escoteiros, núcleos da defesa civil, etc. Esse é um grupo que, pela lei, é o grupo digamos assim, que tem a tarefa de fiscalizar a defesa civil, assessorar a execução da política de proteção. Então, o decreto que foi publicado, ele, em tese, deveria ter passado por este conselho. Né? Promover e colaborar a execução de programas estaduais. E esses recursos também poderiam ter sido, digamos, discutidos com esse conselho.
a chance de tu errar quando tu ouve a pluralidade das entidades que compõem a sociedade é menor. Especialmente porque, diferentemente do governo, que decidiu ignorar a defesa civil e fazer outra coisa, ok, não tem problema. Mas quando tu interrompe de forma tão abrupta um fluxo que estava funcionando, tu corre o risco de não conseguir prestar o serviço. E aí tu muda o serviço e não chama as pessoas que também já atuavam, que é o conselho. Então tu pode até não gostar do antigo coordenador, mas daí ignorar que o conselho existe. Esse conselho existe. Na lei ele existe. Isso, na lei ele existia. Só tu ir lá e acionar e pedir para cada órgão, fazer o que tem que fazer, pedir para cada órgão indicar o seu representante, fazer uma portaria e nomear as pessoas. É o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPIDEC. COMPIDEC. Então vou ler aqui. Ele tem a finalidade de ser um órgão consultivo e fiscalizador sobre a política municipal de proteção e defesa civil. Bom, o que se espera agora, vereadora, me parece que com essa reunião, quem sabe, vamos acreditar que seja o COMPIDEC que esteja lá, né, reunido, né, e que a gente consiga, e quando eu falo a gente, eu falo a Cachoeira como um todo. Né? Porque as pessoas, hoje eu descobri uma coisa também em relação a decretos de emergência, etc., que existe também uma preocupação muito grande no meio rural com relação aos seguros, porque quanto mais decretos, né, homologados, mais alto fica o seguro. Qualquer seguro que vai ser feito, seja do trator, seja da lavoura, seja... Então, também me parece que essa balança, ela fica meio que pendurada. Eu acho que... Eu tive informações de que mesmo sem decreto, os seguros já estão mais altos. Porque o risco é iminente. Com ou sem decreto, o valor do seguro ele já é mais alto. Então, por isso mesmo que é importante que esse conselho ele tenha diferentes representações. Que não seja só um lado que tem interesse nesse assunto. Né? Tem que estar o conjunto da sociedade representada, de forma que a prefeitura possa ouvir, muitas vezes, o que é contraditório, ou seja, né, tem a gente diz, na disputa da arena pública ali, né, diferentes atores, um defende uma coisa, outro defende outra, e a prefeitura tem que tomar uma decisão que é o meio termo desses dois. Hoje, e esse meio termo, eu estava aqui expresso no COMPIDEC. Hoje eu não sei que comissão é essa. Se ela só tem um lado, o que é confortável, né? Tem o seu conforto, tu ouvir só o que tu gostaria, tu reunir pessoas que vão ali confirmar as tuas decisões que já estão dadas, né? Enfim, isso tem o seu conforto, né? Até porque dá trabalho quando a gente tem que ouvir lados tão opostos e construir um meio termo, isso dá muito trabalho. Mas isso é a política, quem não está disposto a fazer isso, que não entre na gestão pública. Pois é, porque eu lembro que em outros decretos sempre houve uma preocupação, várias reuniões, tira dados daqui, levanta, faz outro levantamento ali, junta, confere, reconfere. Isso aí. E dessa vez não aconteceu. Eu não sei muito bem. O decreto foi publicado em Cachoeira do Sul no dia 13, né, de fevereiro. E aí ele foi colocado no sistema de informações de desastres. E 10 dias depois dele ter sido incluído lá no sistema, no dia 13, era para o governo estadual ter dado um parecer. Esse é o que diz a lei. Sim. Que os órgãos superiores, estadual e federal, têm até 10 dias para dar um retorno sobre a tua solicitação de requerimento do desastre. E aí passaram 40 dias. E ninguém fez contato nem com o Estado, nem com a União. Eu só descobri porque um grupo, uma comunidade, me pediu ajuda humanitária. E eu disse, não, vai atrás da Defesa Civil, porque eu sei que tem esse item em estoque. E nós estamos em situação de emergência decretada. Então, vocês podem acessar esses itens. E aí foi quando, então, a gente acessou a informação ali no site e percebemos que a Cachoeira não estava com o seu reconhecimento homologado, nem pelo governo do estado e nem pela União. E aí, abrindo as abas ali, a gente conseguiu ter acesso que, por exemplo,
nem informações sobre o serviço de abastecimento de água estavam preenchidos no sistema. Cachoeira mandou um requerimento sem informar, por exemplo, quais eram os problemas de abastecimento de água. Eu vou dar um exemplo aqui do que... Ó, tá em branco aqui, ó. Eu vou dar um exemplo do que Encruzilhada colocou. Qual foi a informação que eles botaram nessa aba? Eles disseram assim, houve dificuldade de abastecimento. Novo Cabrais. Houve dificuldade de abastecimento e diminuição de água nas vertentes. Vai me dizer que isso não aconteceu em Cachoeira? Lógico que isso aconteceu em Mas Cachoeira. tanto é que tinha caminhão-pipa. Tanto é que tinha caminhão-pipa acontecendo. E aqui em Cachoeira, essa aba está em branco. Esse dado não foi registrado. Então, muito provavelmente é por isso que o Estado e a União devolveram, disseram, ajusta, preenche as informações. Preenche as informações. Preenche as informações. Vamos torcer para que agora realmente se tenha todas essas informações no sistema, porque bem ou mal, que sejam 300 mil, 500 mil ou 1 milhão, esse dinheiro pode ser aplicado no município sem necessidade de sair dos cofres municipais. É isso aí, exato. Eu entendo, assim, né, os setores que são contra o decreto. Né? Mas atuar na cena da política também é se posicionar. E eu vou me posicionar ao lado dos agricultores familiares que estão sofrendo com a queda na produtividade, com a queda na renda, que estão querendo abandonar a atividade, que têm muitas dificuldades, né, sem apoio, sem incentivo, sem insumos, uma assistência técnica que é insuficiente, né? O número de técnicos da prefeitura nas propriedades diminuiu muito. Bom, sem falar das estradas, né? Nem estou aqui falando do prejuízo que a seca traz nas estradas, que compacta demais, dificulta as máquinas também de trabalharem na recuperação, né? Eu vou me posicionar por este lado. Inclusive, fiz hoje uma indicação à prefeitura de que crie um programa municipal de fomento à agricultura familiar, para que os agricultores não desistam de ficar no meio rural e de produzir alimentos para abastecer o município. Precisamos. Olha, o Limão está dizendo aqui, o Cristiano, abraça a Mariana pela eloquência, mostrando todo o amadurecimento e conhecimento por ela adquiridos na jornada daquela menina que concorreu à vereadora com 18 aninhos. Sempre na escuta aqui, Limão. Obrigado pela audiência, Limão, e Muito obrigada. Obrigadão pelo carinho, né? Sempre, Limão, sempre muito gentil, nosso ouvinte de muito tempo. Mariana, vamos aguardar então, vamos esperar. Eu sei que hoje a questão da Defesa Civil foi motivo, né, do teu pronunciamento, da vereadora Ana Mello, né, entre outros. O vereador Serginho também se posicionou. E o Serginho é o líder do governo também, né? Então, ele é representante do agro também. É, né? Também. Ele deve estar sendo pressionado, com certeza, né? Acredito que sim. Né? Entre os amigos, porque a gente sabe que é um setor forte. A gente espera que essa situação seja revertida, tomara. Né, independente de alguns setores rangerem os dentes ou não gostarem, mas os cofres públicos, existe toda uma população também que, se sair 300 mil reais do orçamento da prefeitura, vai fazer falta para alguma outra coisa. Exatamente. E se esse dinheiro é possível trazer, seja do governo do estado ou seja do governo federal, que bom. Né, já temos aí também uma boa notícia, que são as casas, né? E as casas é muito importante. Que bom que tu tratou disso. Eu fui procurada 2 semanas atrás por um grupo de 5 mães, chefes de família, que estão no aluguel social e que foram prometidas as tais casas do Dunga ou casas do Sorocaba para elas. E aí, Dalcira, tu acredita que elas não têm comprovação nenhuma de que elas estão na lista de contemplados? Ficou só na promessa. E aí, claro, o aluguel social termina em setembro, se eu não me engano. E aí elas me procuraram, né? Porque elas... Deu todo, né? Eu nem... Fui atrás disso agora, né? Que essa coisa tem terreno, não tem terreno, e a casa do Dunga vai sair, não vai sair. Bom, e as casas do Dunga estão aí, né? São 120 casas junto com o Dunga e Sorocaba, e Candelária já está quase pronto. Não, e era tanto desencontro de informações. Quando eu fui atrás sobre isso, eu conversei com um pessoal, alguns técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu sabia que estavam a par desse assunto. Conversei também com a secretária Paola, e era um desencontro tão grande de informações que eu disse, não vou fazer pedido de informação, porque tem o seu limite, né? Demora muito, 15 dias, vou fazer uma reunião. Então, propus na semana passada uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social, com a secretária Paola, na presença dessas mulheres, para que
para ter esse alinhamento de informações, para que elas pudessem, acho que esse é o papel do vereador também, servir de ponte entre as pessoas, né, entre os beneficiados e a gestão pública, para elas terem acesso a essas informações, até porque se não desse as casas do Dunga ou do Sorocaba, que a prefeitura nos apresentasse qual é a política pública que o município tem para habitação. Então, fico muito feliz que essa política pública hoje tenha sido anunciada. É uma excelente oportunidade do governo Lula, onde o governo compra a casa pronta, né? E a pessoa, então, recebe a casa doada. Nos interessa saber agora como é que vai ser a listagem que cabe à prefeitura fazer, né, com base, a gente acredita em, né, que seja cumprido com o que prevê a política do SUS, da assistência social, e que cumpra com os requisitos lá da política de assistência social. Tomara. E com relação a 120 casas do Dunga e do Sorocaba, eu acredito, são 120 casas, essas casas vão fazer aniversário agora, essas promessas, e essas idas e vindas, e é terreno daqui que não se adapta, é terreno dali, aí é selfie que não acontece no jornal, e por aí vai. Isso na administração passada, deixamos muito claro isso. E as casas do Dunga e do Sorocaba, já perdemos algumas. Candelária está a 1 milhão lá, já com praticamente as casas prontas. Cruzeiro do Sul, se não me engano, também. Né? E Cachoeira nem sabe, não tem nem sequer terreno depois de toda aquele desastre ambiental feito lá na Cancha Velha, lá na chácara, e que eu me criei, pior que foi em árvores, inclusive, que eu disse aqui, né, plantadas ainda pelo meu pai, árvores quase centenárias lá, né? Mas, enfim, mas pelo menos existe uma luz no final do túnel, Mariana. Eu acho que essas casas do Dunga, por exemplo, até onde eu apurei, como elas são de uma entidade, não existe a obrigação das casas serem ocupadas com base numa listagem feita de critérios técnicos sociais, né? Porque é uma entidade. Porque há uma obrigatoriedade no contrato e na destinação dessas casas para mães solo atingidas, para as mães solo atingidas pela enchente. Mas desde que ela tivesse terreno? Não, do Dunga não. Por último, agora era essa informação que estavam passando para elas na prefeitura. Sim, isso que eu estou dizendo do desencontro, né? Nós acompanhamos essa novela desde o início, meio e fim. Não é que essas pessoas tenham que ter terreno para ganhar as casas. A prefeitura, era a contrapartida da prefeitura de conseguir uma área para serem instaladas essas casas, que inclusive seriam entregues mobiliados. E tu sabe, esse é o problema, as pessoas não têm comprovações disso. Elas estão só na promessa. Que pena. No boca a boca. Que pena. É uma pena. Vereadora Mariana Carlos, obrigada pela participação, pelas suas informações. Obrigada, boa tarde.